E digo que fiquei bem dividido, porque eu, logo quando me converti, aprendi com meu pastor que o casamento faz alusão à volta do Senhor Jesus. Até aquela espera, né, que dá um frio na barriga, Gilberto. Então no casamento nós relembramos, né, tipificamos esse instante. Tal como na Santa Ceia, que nós lembramos do sacrifício do Senhor Jesus e a aliança firmada por Ele conosco, o casamento nos transporta ao dia em que nós seremos buscados pelo noivo. A igreja, representada por vocês, os padrinhos, as testemunhas, os convidados, e a noiva, né, gloriosa, representada pela Paula, na cerimônia. Eu amo fazer casamento porque é inevitável eu lembrar de tudo isso, de todas as passagens que falam, que fazem alusão à volta do Senhor Jesus, ao encontro do Senhor com a sua igreja. Mas também eu tenho prazer de fazer casamento, principalmente no mês de fevereiro, porque é o mês em que eu casei, né? Aí hoje eu estava fazendo as contas, porque sempre me confundo. Então eu vou fazer nesse mês, no dia 28, 24 anos de casado. É um tempo significativo, um tempo muito importante, né? Então, nesses 24 anos de casado, celebrei muitos casamentos, muitos que eu tenho prazer, passado tantos anos, 5, 10, 15, 20 anos, e saber que os casais estão bem, estão abençoados, estão firmes. E não poderia, obviamente, faltar as promessas que nos garantem uma vida conjugal perfeita, feliz, duradoura, eterna. E aqui está um exemplo disso, onde o Espírito Santo cuidadosamente faz, primeiro, a noiva, as recomendações, despertando nela, na mulher de Deus, o seu compromisso para que Deus tenha condições de abençoá-los. E o mesmo também é recomendado para o homem, para que Deus tenha condições de abençoá-los. Mas como assim? Porque Deus, de maneira alguma, Paulo, de maneira alguma, Gilberto, fará algo no casamento de vocês sem contar com a participação de vocês. Deus, ele não faz absolutamente nada por mim ou por você ou por quem quer que seja sem a sua participação. Eu sempre insisto em dizer que todos os milagres da Bíblia Sagrada só aconteceram, obviamente, porque houve a existência da fé, da perseverança, da determinação, da coragem, etc. e tal, mas houve a participação primaz da figura do ser humano. O ser humano foi o canal escolhido para que tal coisa, tal milagre, tal manifestação divina assim sucedesse, assim acontecesse. Portanto, se eu quero que o meu casamento, Paulo, se eu quero que o meu casamento, Gilberto, seja eternizado, seja perfeito, seja feliz, seja abençoado de verdade, e só a morte possa dividi-los, separá-los, Deus conta com vocês dois. Não conta só com a noiva não, Gilberto, e não conta só com o marido não, conta com os dois. Isso é extremamente importante que esteja claro em seus corações, porque só aí Deus poderá cumprir tudo que Ele promete em sua palavra. Olha o que diz a palavra de Deus: as mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o Salvador do corpo. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Quando a mulher, embora
esteja ligado a uma denominação, uma igreja, mas ainda não firmou um compromisso com Deus, com o Senhor Jesus, não firmou uma aliança com o Senhor Jesus, é comum assustar-se com essa expressão, submissão. Por quê? Ainda mais o Brasil, que vem de uma história de colonização escravagista. Então, quando a gente fala em submissão, logo somos conduzidos a pensar que submissão é escravidão, é ser capacho, é ser humilhado, é ser subjugado. Nada disso. Do ponto de vista bíblico, submeter-se ao marido é igualzinho a submeter-se ao Senhor Jesus. Que cá para nós, os que já entregaram a vida ao Senhor Jesus, entendem que é prazeroso, ou não é prazeroso, ser servo do Senhor Jesus, estar subordinado ao Senhor Jesus. Há um prazer, há uma satisfação, há uma alegria, há um gozo. Então, a submissão aqui registrada, Paula, estou me segurando para não chamar de Paulinha, né? A submissão é exatamente nesses moldes. Eu ter prazer de entender que Ele é o representante direto do Senhor Jesus na minha vida. Ele representa Jesus, que maravilha! Olha, o prazer que eu tenho de me submeter ao Senhor tem que ser idêntico ao prazer que eu terei doravante de me submeter ao Gilberto, entender que ele tem a última palavra. Vamos debater, vamos dialogar, mas a decisão final vem dele. Compreender que ele, por ser o representante do Senhor Jesus, o homem escolhido por Deus para cuidar de mim, então eu tenho que ter esse prazer em servi-lo, compreendendo, né, que esse é o meu papel enquanto mulher de Deus, para que, como disse antes e repito, nada obstrua a ação de Deus na vida dos dois. E o homem também tem recomendações. Está escrito: maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Diz mais: assim também os maridos devem amar a sua mulher, como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, a si mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo o faz com a igreja. Olha que maravilhoso. Deus dá as dicas para a mulher de qual deve ser o seu comportamento em relação do homem, comportamento esse de respeito, o respeito que ela não poupa em expressar para o Senhor Jesus. Mas o homem tem a recomendação, e o dever do homem é, primeiro, amar a mulher. Mas não é amar do seu jeito, do meu jeito, do jeito que o mundo assim nos ensina, as novelas, telenovelas, os livros. Existe uma forma ditada pelo próprio Deus. O homem tem que amar a sua mulher como ama a si mesmo. Ele tem que cuidar dela como cuida de si mesmo. E o Espírito Santo foi além, para deixar bem claro, bem elucidado: o amor do marido para com a esposa não pode ser menor do que o amor que o Senhor Jesus tem pela sua igreja. Veja, o Senhor Jesus amou tanto que colocou-se à disposição a sacrificar-se pela igreja, morreu na cruz por nós. E é exatamente essa a forma que Deus espera contar com seu amor para com a Paula. Você tem que estar pronto a dar a vida por ela, tem que estar pronto, se necessário for, a morrer por ela, porque o Senhor Jesus não se poupou pela sua noiva. Então o marido não pode se poupar pela sua mulher, pela sua esposa. Diz ainda, finalizando: eis porque deixará o homem o seu pai e sua mãe,
e se unirá à sua mulher, e se tornarão os dois uma só carne. Não obstante, cada um de vós por si ame a própria esposa como a si mesmo, e a esposa respeite o marido, que é o resumo de tudo isso que foi dito. Amém? Não é maravilhoso? Deus dá a fórmula, dá a orientação, e aí é competência nossa escolhermos pô-la em prática ou não. Estava conversando com um amigo, e esse amigo muito sábio, ele disse assim, falando de um determinado profissional liberal: olha, esse profissional liberal, ele não faz determinada coisa, mas ele ensina os caminhos. Ele não faz, mas ele ensina os caminhos. Ó, quer fazer isso? Faz assim, 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 assim. Assim é o Espírito Santo. Ele não vai pegar nem eu, nem você, nem o Gilberto, nem a Paula e obrigar absolutamente nada. Mas ele diz: olha, você quer que esse casamento seja duradouro, feliz, perfeito, e a presença de Deus seja notória para sempre? É só colocar em prática. Que a mulher, ela respeite o seu marido como respeita a Cristo, e o homem ame a sua mulher como o Senhor Jesus amou a sua igreja. E os que acreditam que isso é verdade, porque a palavra de Deus, diga amém. Amém? Graças a Deus. Bom que não tem um negócio aqui que atrapalha um pouquinho os mais gordinhos como eu. Gilberto, queres receber Paula por sua esposa e viver com ela segundo os mandamentos de Deus? Sim. Paulo, queres receber o Gilberto por seu esposo e viver com ele segundo os mandamentos de Deus? Sim. Mediante a afirmativa pública da intenção dos dois nessa noite especial. Eu, na qualidade de ministro do Evangelho, homem de Deus, impetro a bênção que vos declara marido e mulher. Mas para que essa bênção se consuma em suas vidas, é necessário que vocês façam as seguintes declarações. Você vai virar de frente para ela vai virar de frente para você, vai encostar sua aqui. Segura de novo. E sempre olhando nos olhos dela, esqueça que tem um médio alguma igreja, e você sempre olhando nos olhos dela. Isso é o treinamento que todo mundo está fazendo. Tá. Eu, Gilberto, recebo a ti, Paula, por minha esposa, para ter-te e conservar-te de hoje em diante, de hoje em diante, nas lutas, nas tribulações ou em toda e qualquer situação, para amar-te e querer-te até que a morte nos separe, de acordo com a santa vontade de Deus. com a santa vontade de Deus. E para isto eu empenho a minha honra. a minha honra. Eu, Paula, Paula, recebo recebo a ti, Gilberto, como meu esposo, para ter-te e conservar-te de hoje em diante, nas nas tribulações, ou em toda e qualquer situação, para amar-te e querer-te até que a morte nos separe, de acordo com a santa vontade de Deus. E para isto eu empenho a minha honra. Continua segurandinho. Que entre as alianças
Cezinha, vocês estão muito bonitos. Poxa vida. Quem está com a aliança? Você? Vamos ver. Bom, eu não posso deixar de falar sobre esta peça. Aliança. Aliança, ela emprestou esse nome para essas joias propositalmente. Porque o termo aliança, principalmente quando nós embasamos a Bíblia Sagrada, tem um significado muito amplo. Representa pacto com Deus, representa compromisso com Deus, representa ligação com Deus. Quando falamos de aliança e discorremos nos textos sagrados, lembramos da aliança de Deus com a humanidade através de Moisés, os 10 mandamentos. Lembramos da aliança com Deus, com a humanidade, através de Noé, o arco-íris. Aliança através do sangue do Senhor Jesus, né? O símbolo da nova aliança do meu sangue, que nós tantas vezes, ao participarmos da comunhão, no caso dos católicos, né, da Santa Ceia, no caso dos evangélicos. Por isso Paula, por isso Gilberto, essas joias receberam esse nome. Vou pedir para que as pessoas que aqui estão me ajudem a abençoar essas joias, vou ungí-la com óleo, e aí vocês vão selar o compromisso. Gilberto para com a Paula para com Gilberto, ambos para comigo, o ministro do Evangelho, para com a igreja aqui representada por eles, e acima de tudo, os dois para com Deus. Por favor,